Recentemente teve uma treta que aconteceu com o Felipe Neto, para variar, aonde ele deu um expose entre muitas aspas num ator famoso. Esse ator fez Turma da Mônica, ele faz filmes infantis em geral, sabe? Esses filmes de criança que passam. É que tem uma parte do cinema brasileiro que faz um monte de filme infantil bem interessante até. São filmes bem produzidos, com histórias bem legais e com vários atores que geralmente intercalam nessas partes. E aí, esse ator, ele fez a Turma da Mônica, ele fez o Zeca especificamente. O nome dele, eu esqueci qual é o nome dele, mas ele tem um pseudônimo, ele se chama Gustavo. E aí o Felipe Neto deu um expose nesse cara, falou sobre ele. E esse cara basicamente ficou na merda, vamos dizer assim. Esse vídeo vai ter muitos trocadilhos, se é que você me entende. Então, o que acontece é o seguinte. O Felipe Neto descobriu que esse cara, ele usava esse pseudônimo, Gustavo Sketch. Que no caso, para quem não sabe, é um feitiço que a pessoa pode ter que envolve coisas nojentas. Envolve coisas que você faz no banheiro e você vai usar na cama, se é que você me entende. Envolve Two Girls One Cup. Eu acho que essa é a melhor forma de explicar o que é esse feitiço que esse cara tem. E o Felipe Neto ficou indignado com isso. Ele falou, meu Deus, olha só, o cara é ator de filme infantil e olha só o que ele tá fazendo, né? E aí, beleza, deu mega exposed, todo mundo falou desse cara, todo mundo zoou, entre aspas, o cara. O cara surfou bastante na onda na época, fez piada, mas ao mesmo tempo ele ficou um pouco assustado com tudo aquilo que tava recebendo, mensagens xingando ele e outras coisas mais. Mas aí, beleza, o tempo passou e agora esse cara voltou e ele falou algumas coisas. Vamos dar uma olhada aqui das coisas que ele falou no Twitter. Rede social bem merda, hein? Bom, vamos lá. Gustavo Sketch. No caso, vou voltar a me humilhar. Odeio fazer isso, mas Felipe Neto, você pode me ajudar de alguma forma, mano? Tá muito difícil conseguir trampo. A minha agência de atores me tirou no ano passado, até o trampo relacionado à comida tá fora de conseguir, e eu tô muito apertado de grana. E aí aqui tem uma mensagem do Felipe Neto. Tô conversando com o, entre aspas, Gustavo Sketch. Senti que eu fiz merda, haha, com os meus tweets e fui procurar. Encontrei um cara gentil, educado, assustado, muito assustado. A vida inteira dele tá ameaçada, a carreira, tudo que ele construiu. Na hora do choque, a gente twitta impulsivamente e não pensa no que pode causar. E o feitiço dele, por mais que a gente possa achar repugnante, não tem nada de legal. E pelo visto é compartilhado por milhões de pessoas. Gustavo não é o nome dele, os fãs da Turma da Mônica jamais chegariam no perfil, mas alguém descobriu e divulgou e eu contribuí. Pedi desculpas a ele, que aceitou, e me coloquei à disposição para ajudá-lo, desde que não fosse mandado foto ou vídeo. Desculpa de novo. E aí aqui, né, tipo, ele mandou mensagem pro Felipe Neto alguns meses atrás, não teve resposta. Mano, eu tô desempregado, me ajuda, pelo amor de Deus. Ajuda eu, por favor. Mano, eu tô sem emprego, pelo amor de Deus, me ajuda. E... Ai, ai, caraca, mano, vocês estão vendo esse gif aqui, né? Melhor tirar disso daqui, pelo amor de Deus. Então é isso, mano. Esse cara aí, ele tem esse feitiço, né? E ele acabou escrevendo um livro. E ele ficou famoso por ter tido o seu feitiço revelado para o mundo todo. O nome dele não é Gustavo, mas ele escreveu esse livro, né? Que é um livro sobre sketch, onde ele fala sobre... Ai, cara, mano, como não desmonetizar esse vídeo, hein? Mas ele fala sobre o fetiche dele, basicamente, de como você faz coisas debaixo dos lençóis com coisas que você faz no banheiro. E aí ele basicamente fez esse livro, escreveu esse livro e vende esse livro, divulga esse livro nas plataformas dele. E aí entra uma problemática muito grande, uma problemática que eu acho que eu entendo as marcas em geral e eu entendo as questões que estão sendo tratadas aqui. Tem muitas coisas aqui. Essa é uma das tretas, assim, que eu acho que é uma das tretas mais difíceis da gente se posicionar. Essa realmente é uma que faz a gente ter um pouco de dor de cabeça. Porque, veja bem, por um lado, você tem um cara que ele não tá fazendo nada criminoso, nada errado. Então esse cara ele só tá vivendo a vida dele, ele criou essa persona pra pegar e agir, digamos assim, ele tem a parte de atuação, então ele é o ator bonitinho ali e faz os filmes dele, mas ele tem essa persona que seria esse tal de Gustavo, que falaria na internet publicamente sobre esse tipo de coisa, escreveria livros sobre esse tipo de coisa, né, explicaria para as pessoas como funciona, como ter prazer utilizando dessas coisas, que é uma coisa repugnante pra caramba na minha visão, mas eu entendo que tem pessoas que tenham esse fetiche e aí tá aí tudo bem.
Só que o problema é que, assim, o Felipe Neto realmente errou muito e pegou e expôs isso aí. Foi muito irresponsável da parte dele. Porque como o cara não tava cometendo nenhum crime e o cara tinha criado uma persona pra isso, não tem sentido você pegar e revelar a persona dele. É tipo você pegar um criador de conteúdo tipo Treta News, sabe? E aí você revela quem é o Treta News pra cancelar o cara que tá por trás do Treta News, sendo que uma coisa é o cara e outra coisa é o próprio Treta News. Digamos que descobrem que o Felipe Neto é o Treta News, entendeu? O Treta News é um criador de conteúdo específico, que faz um conteúdo muito específico. O Treta News faz desse jeito. O Felipe Neto é um criador de conteúdo diferente, que faz de outro jeito, entendeu? Então, por mais que a gente pense é a mesma pessoa, é a mesma coisa que você pensar que uma empresa é dona de várias marcas, essas marcas são a mesma coisa. Quando você tem marcas que são pra gente rica, tem marcas que são pra pessoas que querem comprar coisas mais pobres. Um exemplo é a Xiaomi. A Xiaomi, ela tem vários brands, né? Ela tem o Poco, né, que é um budget que, tipo, ele não entrega premium, mas ele é, tipo, o melhor custo-benefício do mercado. Tem o Redmi, que é mais em conta, e tem os Mis mesmo, Xiaomi, que aí é o bagulho top deles, entendeu? Então você tem 3 marcas dentro da própria Xiaomi. Eles são todos da Xiaomi, mas eles não são a Xiaomi, entendeu? É complicado demais. Eu falei esse vídeo aqui, é complicado demais a gente pegar e se posicionar. Então eu acho zoado, acho uma parada meio estranha. Mas aí eu penso, eu contrataria alguém que faz o serviço muito bem? Digamos que o cara trabalha, edita vídeo pra mim, e ele edita muito bem, ou ele faz os roteiros como ninguém. Só que ele tem algum feitiço aí bizarro desses daí, que não seja criminoso, obviamente. Porque se for criminoso, aí já corta. Mas digamos que o cara tá tudo dentro da lei, só que ele tem um bagulho desse aí. Eu vou pegar e vou falar que ele não pode trabalhar pra mim, sendo que o cara é extremamente capaz de trabalhar pra mim, só porque ele tem uns gostos peculiares, entendeu? É complicado, porque você pensa, bom, ele não vai fazer nada disso no meu conteúdo, ele vai ajudar o meu conteúdo a crescer e tal. No máximo, o que poderia me dar dor de cabeça é caso esse cara tome um expose e as pessoas venham falar: olha, Dark, o cara que você contratou pra escrever os vídeos aí, ele bebe mijo, cara. Que porra é essa? Você vai contratar um cara que bebe mijo no seu canal, sabe? Isso poderia dar problema. E como as marcas, geralmente, elas são muito disso, né? De não me toques, né? Então as marcas evitam polêmica a todo custo, sabe? Tem polêmica porque eles querem se jogar, que nem política, né? Politização de direita e esquerda, eles se jogam, porque politização gera dinheiro. Politização gera dinheiro para todo mundo que tá envolvido. Você vê aqui os canais do YouTube politizados de direita ou de esquerda, eles ganham dinheiro pra caralho. Os caras fazem vídeos pra caramba. Ah, não, mas eles fazem porque eles querem revelar a guerra cultural. Se não desse visualização, eles não estavam fazendo, clã. Pelo amor de Deus. E você vê que são canais que têm milhões e milhões de seguidores. Então são canais gigantescos. Os caras mais ricos do Brasil são os caras mais politizados, se você for para pensar. Então dá dinheiro essa parada. E as marcas se jogam na politização. As grandes empresas se jogam na politização. Seja porque quer ser woke ou anti-woke ou qualquer outra coisa. Então os caras se jogam. Esses dias mesmo o Elon Musk estava falando de guerra cultural lá no Twitter, que ele é contra o woke, coisa do tipo. Então os caras se jogam de nada, de braçado nessa trend e ganham muita grana em cima disso. Mas no geral, polêmicas desse tipo de sketch, por exemplo, os caras não querem se envolver. Os caras não querem ninguém que possa ser revelado a isso, saca? E, sabe, a preocupação que o Felipe Neto trouxe é uma preocupação que pode até ser interessante e real. Digamos assim, você gosta muito, por exemplo, de um cantor que faz música pra criança. Aí você vai lá e descobre que esse cara tá envolvido com alguns esquemas aí que não sejam, obviamente, criminosos, mas alguns esquemas sexuais, sabe? E aí, o que você acha disso? Você acha legal? Você acha normal? Você deixaria seu filho ouvir ou assistir um programa de um ator ou de um cantor que esteja envolvido com alguma coisa que você julga ser mais 18 e repugnante ainda? Entendeu? Então eu entendo todo esse tipo de coisa e entendo mais ainda por que esse tipo de coisa é geralmente varrida para debaixo do tapete. Então, as pessoas elas escondem os seus feitiços a 7 chaves. As pessoas não revelam os seus feitiços. Você que está assistindo esse vídeo, você provavelmente deve estar pensando: caraca, eu tenho um feitiço desses daí que não esse exatamente, mas eu tenho um feitiço desses e eu realmente tenho a maior vergonha do mundo das pessoas descobrirem. Eu não quero que ninguém nunca descubra que eu gosto disso especificamente ou que eu sinto prazer com esse tipo de coisa especificamente. Sei lá, você gosta que a pessoa pegue no seu pé, sabe? E, sei lá, torça seu dedo ou te enforque, umas paradas assim, entendeu? As pessoas têm medo, vergonha desse tipo de coisa, é uma coisa que expõe muito a pessoa. E ele escolheu se expor, ele escolheu fazer essas decisões, ele escolheu tomar esses caminhos.
E o Felipe Neto foi lá e fez merda, jogou. Aí, tipo, digamos que o cara pegou e se expôs. Ele se colocou na posição aonde ele pode tomar um expose de todo mundo descobrir isso e ele perdeu o trabalho dele por causa disso, entendeu? Ele se colocou nessa posição. Talvez ele tenha pensado, pô, vou fazer esses livros aqui, vai dar dinheiro, né? Talvez gere uma polêmica, mas todo mundo vai comprar meu livro e vai dar dinheiro. Sei lá, não sei que pensamento a pessoa pode ter pra fazer um negócio desse. Mas aí, beleza. O Felipe Neto vai lá e faz uma merda. Isso isenta o Felipe Neto de fazer uma merda, de ser um merda? Não. Obviamente não. Porque, assim, o cara se colocou numa posição de fragilidade, mas aí quem dá o soco tá tão errado quanto qualquer outra pessoa. Porque o cara que tá ali, que tá expondo a sua privacidade, ele não tá cometendo um crime especificamente, entende? E aí que fica a parte cinza dessa treta. Porque se ele tivesse cometendo um crime, aí todo mundo estaria enaltecendo o Felipe Neto, falando que o Felipe Neto é a melhor pessoa do mundo, sabe? Que nem sempre fazem. Mas nesse caso, o cara não está cometendo crime. Ele está fazendo uma coisa que as pessoas julgam repugnante só. Que as pessoas não gostam. E que vão dizer que é impróprio. Mas ele não está cometendo crime. Então você não está certo de você xingar essa pessoa. As pessoas estão acostumadas na internet a ver uma situação onde a pessoa está, entre aspas, errada e sentir liberdade para jogar pedra nessa pessoa. Que nem na época da Bíblia, sabe? Que as pessoas pegavam, enterravam a pessoa até aqui e começavam a jogar pedra na pessoa. E não sabia qual era o crime que aquela pessoa estava cometendo, mas sabia que se ela tá ali é porque ela cometeu alguma coisa errada, entendeu? Então você não se importa, você só pega a pedra e joga na cabeça da pessoa. E várias pessoas morreram naquela época e ainda morrem, se pá, apedrejadas desse jeito. E às vezes você nem sabe por que aquela pessoa tá lá, mas você faz parte disso, entendeu? E nesse caso, o cara ele não cometeu nada errado, mas ele foi colocado ali de forma errada, sabe? Então o Felipe Neto botou ele nessa cova de apedrejamento e as pessoas começaram a apedrejar ele. E ele perdeu o trabalho dele, perdeu as coisas dele por causa disso, entendeu? Mas também tem a questão de que, pô, ele expôs isso pra internet. E na internet você tem que aprender a nunca expor. E no caso dele, a gente tá falando até de alguém que até fez, né, um trabalho de casa porque ele criou uma persona pra isso. E foi descoberta a persona dele, né? Foram lá e falaram pro Felipe Neto, olha aqui, ó, esse Gustavo aqui é na verdade o ator da Turma da Mônica, faz filme infantil e olha só o que ele tá fazendo. É incongruente, porque a gente tem que entender que o nosso trabalho na internet, ele transcende o pessoal e transcende também, tipo, você se torna um personagem, basicamente. Se você é um ator, você vai lá e faz uma atuação, você volta pra casa, você volta a ser você. Então as pessoas sabem que existe discrepância, tirando alguns personagens, tipo o Homelander. O Homelander é um cara que volte e meia as pessoas xingam ele porque ele é um desgraçado no filme, na série, sabe? Então as pessoas xingam o cara que faz o Homelander porque ele é muito foda como ator, ele faz muito bem aquele ator, entendeu? Então isso transcende o trabalho dele, o personagem dele se tornou... É tipo o Will Smith também, né? Eu lembro que eu vi essa discussão, que tipo, quando o Will Smith ele foi fazer o Maluco no Pedaço, na hora de escolher o nome do personagem, eles escolheram, ele e o Carlton escolheram colocar esses nomes, e o Will escolheu colocar Will, porque ele sabia que se esse personagem estourasse, as pessoas iam lembrar dele pra sempre como sendo aquele Will. Então ele quis que as pessoas lembrassem dele como o nome dele, e não como um personagem criado, saca? Pra ser ele, de certa forma. Então isso transcende aquele personagem, e aí você fala, olha, o Will, aquele Will lá do Maluco no Pedaço. Não, mas é o Will, entendeu? Então você não cria essa fuga. Mas quando você tá na internet, isso é pior ainda, porque você se torna parte disso. As pessoas, elas vêm aqui e falam pra mim, olha só, é o Zaunita. Então as pessoas elas têm a visão de que, tipo, o professor é uma coisa, o laboratório é uma coisa completamente diferente. São coisas que eu levo de forma completamente diferente, trato de formas completamente diferentes, abordo de formas completamente diferentes, mas as pessoas não veem dessa maneira. As pessoas me veem como Zaunita ou como o cara do Yo Zaunita, e as pessoas me entendem dessa maneira, me interpretam dessa maneira, e se eu fizer uma merda aqui no professor, isso vai ser levado pro laboratório, isso vai respingar em outros lugares também, entendeu? Então a sua persona que você cria, ela se torna parte de um todo que você é. E nesse caso especificamente, ele criou uma persona para falar sobre os feitiços que ele tem, expor isso na internet, fazer livro, vender livro. Porque aí você pode falar, não, mas o objetivo dele não era pegar e vender. Não, peraí. Se o cara escreve um livro, publica esse livro e vende esse livro na Amazon, e ainda por cima anuncia esse livro no perfil, eu imagino que esse cara quer vender livro, pelo amor de Deus, né? Então você tem esse cara de um lado, e do outro você tem um ator infantil, é a mesma coisa que eu criar um canal de direita e outro de esquerda. Então no laboratório eu falo de coisa direita, nerdola, e no professor eu falo de coisa esquerda, lacrola.
Então é isso, essa seria a diferença, entendeu? É óbvio que as pessoas não vão gostar do meu conteúdo. Eu tô cometendo crime por isso? Não. Mas as pessoas vão cobrar isso, vão criticar isso, e as pessoas vão ter essa percepção. As pessoas, elas têm essa percepção. Tá certo isso? Aí tem várias discussões se isso tá certo ou se isso tá errado. Porque eu vou pensar, não, as pessoas elas têm que saber diferenciar, as pessoas têm que pensar diferente, as pessoas deveriam pensar de tal jeito, mas elas não pensam assim. As pessoas não funcionam dessa maneira. Infelizmente, as pessoas elas veem você da maneira mais fútil e simples possível. E essa pecha de sketch e outras coisas mais que é repugnante acabou pegando forte nesse cara. E isso, com certeza, fecha várias portas. Porque você vai chegar no lugar e você vai ser reconhecido por aquilo. Você vai ser reconhecido por aquele exposit. Você vai ser reconhecido por vender aquele livro. Você vai ser reconhecido por uma parada muito estranha que você faz, entendeu? E as pessoas vão escolher te colocar pra trás, te excluir, não querer ficar com você, não querer desenvolver relacionamento com você. Você vai ser excluído socialmente, porque as pessoas veem isso de forma repugnante, por mais que muitas pessoas tenham o mesmo fetiche. Isso é o mais bizarro que você pode ver. Tipo, a pessoa que joga pedra é a pessoa que pensa exatamente do mesmo jeito, que sente da mesma maneira. Mas dentro da sua... Pra você ver como a sociedade é louca, a sociedade pega e ela impõe na gente comportamentos. Aí você vai ver, por exemplo, tem cara que tá na igreja evangélica, que é homossexual, que às vezes tem relações homossexuais de tempos em tempos, mas é um cara super homofóbico. Quantas histórias vocês já não ouviram dessa? Quantas pessoas vocês já não viram assim? Entendeu? O cara que é super homofóbico é um cara que ao mesmo tempo é homossexual, ou que sente prazer com sexo homossexual. E essa pessoa, ela, por causa da sociedade, por causa dessas questões que são impostas nele, acaba, tipo, tornando isso um caos ali dentro, saca? E isso é estranho, e esse é um caso desse tipo, porque a gente tá acostumado a ver isso, julgar isso errado, julgar isso ruim e criticar a pessoa, mas é aquilo, a pessoa não tá fazendo nada errado. E como que ele poderia sair disso então, Dark? Muita gente vai falar pra mim, você como criador de conteúdo, né, e uma pessoa que trabalha com PR, né, que é relações públicas, como você resolveria esse problema? Eu acho que assim, abraçar o meme e outras coisas mais é uma forma de você conseguir lidar com tipo, esse tipo de coisa. Mas uma coisa que você não tem como lidar, infelizmente, é com essas empresas que contratam. Então, filmes, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, tem filmes infantis, tem um nicho de filmes infantis aqui no Brasil que provavelmente é um nicho que não é rentável, tá? É um nicho que é muito específico e você tem panelas de pessoas que trabalham nesses filmes. E essas panelas, não faço ideia de como eles sobrevivem, com que dinheiro que eles, de patrocínio que eles recebem, mas essas panelas, elas se formam, são muito fechadas, e geralmente são as mesmas pessoas que estão ali. E no caso do Gustavo, ele fazia parte de uma dessas panelas, porque ele fez, acho que uns 3 ou 4 filmes, séries, coisas do tipo. Então, não tô dizendo que ele é um ator ruim, tá? E muito pelo contrário, tô dizendo que a pessoa que é o ator ruim que vai para essas panelas, tá? Muitas panelas dessas têm atores muito bons, por exemplo, as panelas de dublagem. A gente sabe que os dubladores são muito bons, os dubladores são maravilhosos, mas você vai ver, tipo, tal dublador só dubla com quem ele dubla. Aí você vai ver os personagens do LoL, todos têm vozes específicas. Você vai assistir uma série e tá todas as vozes do LoL lá na série, que estranho, né? Então, por causa dessas panelas, a mesma coisa acontece com filmes em geral. E aí, esse cara, estando cancelado dentro dessas panelas, ele não tem como voltar, porque a panela definiu que ele não vai mais trabalhar lá, entendeu? Então ele poderia trabalhar em outro lugar. Quando ele escolheu fazer esse conteúdo, ou expor essas coisas dele, ele arriscou perder essas indicações, e ele acabou perdendo essas indicações, infelizmente. Então dificilmente ele conseguiria voltar, na minha opinião. Mas ele pode ter mais sucesso em outros lugares. Porque assim, você não precisa só fazer uma coisa para ter sucesso. Você pode tentar coisas diferentes. Você pode ser criador de conteúdo, você pode fazer vídeo, você pode... A internet hoje oferece muito espaço para as pessoas poderem se destacar e produtores independentes que contratariam com certeza absoluta o Gustavo Sketch, entendeu? E o Gustavo Sketch tá tentando agora chegar junto do Felipe Neto para ver se o Felipe Neto ajuda ele, mas eu acho que isso só vai piorar mais ainda, porque ele tem que distanciar essa imagem, entendeu? Alguns criadores de conteúdo conseguem distanciar a imagem deles do que eles fizeram no começo. Então tem criador de conteúdo que surgiu fazendo X ou tomando expose de X, e hoje você vai ver e você nem lembra que eles fazem isso. Quem lembra que o Arruman Félix, por exemplo, ele cortou a placa do YouTube e ele foi super cancelado globalmente por causa disso, entendeu? Não, o cara ganhou muito número e conseguiu transcender e se tornar uma coisa por si só. O John Vlogs já passou por tantas fases e tretas diferentes, o Resident Evil passou por tantas fases e tretas diferentes, e a mesma coisa vale pro Gustavo, de criar uma persona diferente, mudar o perfil, coisa do tipo, fazer coisas diferentes, tentar coisas diferentes, e
e apostar do talento que ele possa ter ali, porque pode ser monetizado ainda, para ele conseguir público de algum lugar ou de alguma coisa, e aí quem sabe fazer parte de uma outra panela que não pense ou se importe com esse tipo de coisa. Mas falar pro Felipe Neto trazer essa treta de volta à tona, porque como você tá vendo, esse vídeo aqui é um exemplo disso. A gente tá falando de novo sobre o primeiro Exposed, lembrando as pessoas que esse cara existe e que ele é reconhecido por causa disso, entendeu? Então isso vai afastar mais ainda as pessoas, porque as marcas não querem ter contato com esse tipo de coisa, as pessoas não querem ter tipo de contato com essa coisa, e principalmente, né, essas panelas, assim, essas pessoas limpinhas, entre aspas, elas não querem ter esse tipo de contato com pessoas que têm relação com esse tipo de situação. Até porque é aquilo, muita gente vai criticar o Felipe Neto, mas vai concordar com o Felipe Neto. Fala, não, pera, esse cara se envolve com as paradas sexuais aí, eu não quero minha criança assistindo um filme que ele participou. Então muita gente vai ter esse pensamento, e isso é uma coisa que a empresa não vai querer nunca que participe ou que tenha alguma coisa relacionada, entendeu? Bom, esse vídeo foi complicadíssimo de fazer, foi difícil demais de dar essa opinião, que foi muito dura, na verdade, porque eu queria, assim, eu queria falar pra vocês, não, o que ele tá fazendo não tem nada errado, que o cara merece tudo. E ele merece, de fato, tudo de bom. Ele merece sucesso, todo mundo merece ter espaço e jamais ser criticado, por mais que seja diferente o feitiço que a pessoa tenha. Desde que não seja criminoso, obviamente. Mas, sei lá, é uma coisa que é contra, sabe? Tipo, esse tipo de coisa especificamente, sei lá, algo que eu me afasto muito, entendeu? Então não tem como não ter o pé atrás com esse tipo de discussão, ou pelo menos entrar no meme, né? Então é isso, muito obrigado por assistir, um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê depois.